Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui para a nossa próxima aula de práticas corporais de lutas, heranças culturais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o papel da cultura na imersão das lutas, o que a cultura influencia, o que ela dita nas convenções sociais presentes dentro de cada luta. Muito bem, então, dando seguimento à nossa aula de práticas corporais de luta, iremos finalizar a atividade 1, finalizando sobre o conceito de cultura e a sua influência, a sua relação com os tipos de lutas que estamos abordando nesta unidade curricular corporais de lutas e heranças culturais. Ponto de partida, a habilidade do currículo paulista que estamos trabalhando é selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças. Quando a gente fala respeito às diferenças, a relação com os hábitos culturais estão muito presentes nesta relação de respeito, de reconhecimento da cultura do outro, presente nas suas inúmeras manifestações sociais. Objetivos desta aula: interagir com o componente 5. Qual que é o componente 5 desta unidade curricular que vocês estão vendo? Hoje ficará visível a presença da integração entre os componentes. Vocês vão perceber com maior ênfase que tudo está junto. A colaboração entre os itinerários para um objetivo maior, que é gerar conhecimento. O conhecimento, hoje essa disciplina tem como foco principal aprofundar o conhecimento em uma luta específica. Depois, os grupos irão compartilhar esses conhecimentos, esse estudo mais detalhado sobre a luta que cada um escolheu. Retomando os conhecimentos, você teve a oportunidade na aula anterior de conhecer um pouquinho com mais detalhe cada luta que a gente vai estudar. O uka-uka, a capoeira, o karatê e o muay thai. Vocês puderam observar nos vídeos algumas coisas relacionadas a essas práticas corporais. Que costumes carregam, que sinais característicos, que ponto tem em comum. Hoje veremos com mais detalhe aprofundaremos um pouco em específico cada uma delas, tanto a uka-uka, a luta brasileira, a capoeira brasileiríssima, o karatê e o muay thai de origens orientais, e a filosofia e o histórico de cada um. Estaremos estudando os históricos de cada um para fazer essa relação com a cultura do local de onde ela surgiu. Momento de integração. Fazer uma ponte com o componente 5, a culturas e seus sentidos. Você deve estar participando desse itinerário em algum momento da sua formação. Intimamente ligado com este que aqui vos apresentamos, as práticas corporais de luta. Esse momento de integração se faz importante porque a cultura e seu sentido traz uma reflexão sobre como nós percebemos a cultura. Essa abordagem contribui para a reflexão sobre a cultura como identidade. Teremos alguns momentos durante essa aula para aprofundar esse sentido e fazer uma ligação com as práticas corporais de luta. Trago para vocês um vídeo para compreendermos o que é a cultura dentro de uma sociedade. Esse vídeo está disponível no YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor em um outro instante, é só procurar nas referências desses trabalhos.
Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Cultura. Vamos lá. Pense em coisas relacionadas com essa palavra. Teatro, biblioteca, livros, cinema, universidade, escola, estudos em geral. É isso. Com certeza você aí pensou em várias outras palavras e também nessas. Porém, será que cultura é isso mesmo? Será que só alguém que lê livros é quem tem cultura? Cultura é muito mais do que isso, e está muito mais próximo do que pensávamos outrora. Para tentar esboçar ou construir uma compreensão do que é cultura, dispomos de alguns autores da antropologia, que é a parte da ciência que estuda o comportamento humano, enquanto social, a partir de sua cultura, e de suas respectivas perspectivas sobre o que é cultura. Durante certo tempo, acreditou-se que o ser humano era formado de camadas, semelhante a uma cebola. Temos a camada orgânica, a psicológica, a social, a cultural e por aí vai. Essa definição era para esclarecer o seguinte debate da época. Existe o ser humano puro, ou seja, de nenhum modo influenciado pela sociedade que se encontra? Existe a pureza da humanidade? O conflito era o conceito de cultura, o que influencia o ser humano, entre o conceito de homem, o que não foi influenciado pela cultura. Pensando o ser humano em camadas, era possível justificar uma compreensão de que o ser humano, em alguma camada sua, era puro, de natureza, nunca influenciado pela cultura, nesse caso, a sociedade. Então, o ser humano é ou não é influenciado pela cultura? Ruth Benedict dirá que sim. A cultura, para ela, é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Para ela, a cultura é um modo como as pessoas enxergam o mundo, e a partir dessa maneira específica e única de perceber o mundo, agir também de determinada maneira específica na realidade em questão. Um exemplo simples pode ser o ato de comer. Existem várias formas de satisfazer a necessidade fisiológica de se manter saudável e alimentado. Comida crua, comida assada, saladas, carnes, tubérculos, vegetais, comer com a mão, comer com hashi, comer com talheres. Tudo isso vai depender de como enxergamos e nos relacionamos com o mundo. Clifford Geertz também concorda com a ideia de que a cultura molda o indivíduo. Ele é um antropólogo chamado de interpretativista, ou seja, ele irá dizer que temos que interpretar a cultura diferente da nossa. Mas fazer isso de que forma? Para ele, a cultura é como um texto, capaz de ser lido e, por isso, interpretado. Citemos o intelectual, abre aspas. O conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado às teias de significado que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura de significado. Geertz acredita que a cultura é uma teia de significados tecida pelo homem. Tudo que o homem produz, se tem um significado, é cultura. E será difícil algo sem significado criado pelo homem. Pois bem, se tudo que o homem produz tem significado, é a função da antropologia descobrir e desvendar quais são esses significados. Lévi-Strauss é o outro antropólogo que percebe a cultura de outra forma. Para ele, a cultura é um sistema de signos. Para compreender, expliquemos por partes. Sistema, nesse autor em questão, é um conjunto de elementos que estão relacionados de tal forma uns com os outros que formam determinado tipo de coesão. Nesse sentido, se um elemento desse sistema mudar, todos os outros mudarão. O exemplo mais simples que podemos utilizar, e que Strauss também dispõe, é o caleidoscópio. Nele, as pedrinhas estão organizadas de tal maneira que formam determinado desenho. Se dermos um peteleco, as pedrinhas vão se organizar de outra forma, e sendo assim, um novo desenho aparecerá. Percebe? É a relação entre os elementos que vai determinar a forma que esse sistema terá. Seguindo com a compreensão, o que é signo? De onde ele tirou essa ideia? Signo, nessa discussão, significa tudo que está no lugar de alguma coisa. Exemplificamos. Quando você diz cadeira, você precisa ter uma cadeira na sua frente para que a pessoa saiba do que você está falando? Pois bem, isso é signo. As palavras são signos. Elas remetem a algo que não é ela mesma. Signo é tudo aquilo que nos leva a algo e que tem um significado. Não faria nenhum sentido se eu dissesse relógio se ninguém tivesse a ideia do que fosse relógio. E nem de que esse instrumento fosse tão importante para a nossa localização no tempo e espaço. Compreendido? Então vamos caminhar mais um pouco. A partir dessa ideia de que a cultura é um sistema de signos, Strauss também acredita, assim como Geertz, que devemos nos preocupar em interpretar os sentidos de determinado sistema. Ele usa a palavra traduzir. E assim ele fez. Utilizou de uma análise dos mitos para perceber quais eram os elementos em comum entre os diferentes sistemas de signos, culturas existentes. Depois de tudo isso apresentado, novas ideias sobre como o comportamento humano é moldado pode ter surgido na sua cabeça.
A antropologia, com seus vários intelectuais, pode ajudar você a encontrar algumas respostas. Nesse vídeo apresentamos apenas 3 perspectivas. Busque conhecer um pouco mais desta área do conhecimento e você vai se encantar. Até o próximo vídeo e tchau! Conseguiram compreender alguma coisa relacionada à cultura? Vimos que, na visão de diferentes sociólogos, ela é a imersão do sujeito nos hábitos culturais. Esses hábitos culturais são parte desse sujeito que se molda ou que transforma certos aspectos da vida em sociedade. Vamos refletir mais um pouquinho. Afinal, o que é cultura? Temos 3 posicionamentos. Um quanto à sociologia, outro temos 3 posicionamentos. Afinal, o que é cultura? Para os sociólogos, filósofos e antropólogos, são 3 visões que se distinguem, mas que podemos observar alguma similaridade entre elas. A presença do indivíduo e dos padrões sociais, das convenções sociais. Para a sociologia, simboliza tudo o que é aprendido e partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo e que confere uma identidade dentro deste grupo e que pode ser alheio a outro grupo da sociedade, porque faz parte daquele, é específico daquele. Para a filosofia, a cultura é um conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou com o comportamento natural. A antropologia é encarada como a totalidade dos padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Conhecimento, crenças, artes, morais, lei. A cultura aborda uma grande gama de significados e simbologias. Uma breve síntese do que é cultura. A resposta a essa pergunta envolve uma definição complexa, mas que é vivenciada no dia a dia por todos nós. Trata-se do conjunto de conhecimento, valores, símbolos, tradições, ideias, costumes e práticas que tomam característica de um grupo, seja da família, social, étnico, religioso e assim por diante. Esse conhecimento nem sempre se dá de forma formal. Ninguém precisou fazer um curso para aprender a cultura do seu próprio povo. Ela foi transmitida para gerações seguintes no cotidiano, na conversa, nas atividades, nas festas, nas comemorações, no exemplo de outras pessoas. De uma forma completamente diferente do que muitos pensam. Não existem pessoas com um único conjunto de cultura. Para os sociólogos, o conceito de cultura tem um sentido diferente do senso comum. Simboliza tudo que é aprendido e partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo e que confere identidade dentro deste grupo. Ela foi transmitida para gerações seguintes no cotidiano, nas conversas, nas atividades diárias, nas festas e comemorações. Por exemplo, das outras pessoas. Para os sociólogos, o conceito de cultura tem um sentido diferente do senso comum. Simboliza tudo o que é aprendido e partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo e que confere a este grupo uma identidade, confere à pessoa uma identidade dentro desse grupo. Entender o que é cultura é entender o próprio ser humano. Por isso, esse conceito se tornou importante em diversas áreas do conhecimento. A sociologia entende que os padrões de interação e comportamento do homem são moldados de acordo com as suas necessidades. São elas, portanto, que geram determinada estrutura e organização social, solidificada pela cultura a partir deste
grupos. Para a filosofia, a cultura é um conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou comportamento natural. Para a filosofia, a cultura é o conjunto de manifestações humanas moldadas a partir de uma combinação entre a interpretação pessoal e a realidade e as exigências de percepções de valor íntimo, argumentação e aperfeiçoamento. É então um processo. Um outro ponto a se considerar é que, segundo a filosofia, o indivíduo busca informações para aprofundar a posição adotada e justificá-la para si mesmo e para a sociedade. Para essa área de conhecimento, essa transformação é baseada na reflexão, na síntese interior indispensável. A cultura é própria de cada indivíduo e cada indivíduo a transforma segundo as suas acepções da realidade. Para a antropologia, a cultura é encarada como a totalidade de padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano. A cultura seria o complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, preceitos morais, leis, entre tantas outras, e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A antropologia entende que a cultura reflete os padrões que o ser humano aprende e desenvolve a partir da sua interação com a comunidade. Eles representam os ideais estéticos de um povo por meio de diferentes manifestações. Outro ponto que a antropologia destaca é que a cultura de um indivíduo que reflete a sua comunidade não é isolada de outros fatores. Ela representa o tempo em que estão inseridos, sua organização espacial, os seus esforços para manter e defender as relações humanas ali estabelecidas. Então, a cultura é própria do tempo, e cada tempo constrói uma cultura, e cada tempo transforma essa cultura. Os hábitos adquiridos hoje não necessariamente serão os mesmos amanhã. Quando acontece esse papel da transmissão da cultura, também acontece o processo de ressignificação dessa cultura, vão se modificando à medida de como aquele povo se encaixa dentro da sociedade na atualidade, na contemporaneidade em que ela está inserida. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, a cultura brasileira em si. A cultura brasileira reflete não só os valores de um único povo. Ela é formada a partir das contribuições das várias etnias que deram origem à nossa população desde antes do descobrimento. Temos aqui um verdadeiro caldo cultural, a partir dos costumes dos índios que habitavam o continente, dos colonos portugueses que chegaram no período das grandes navegações, dos africanos trazidos para trabalhar como escravos e de outros povos europeus que vieram principalmente a partir do fim da escravidão, os italianos, os alemães. Essa miscigenação influenciou diretamente a cultura brasileira, produzindo costumes regionais completamente diferentes e disseminando outros hábitos entre todos os povos que aqui vivem. Nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedidos de sê-lo, um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem nunca e jamais foi crime ou pecado. Ela fomos todos e ainda continuamos nos fazendo, em massa de nativos, viveu por séculos sem consciência de si. Do ponto de vista cultural, os índios brasileiros já participavam de uma grande diversidade de nações, com línguas e costumes distintos. Os portugueses trouxeram para o Brasil séculos de integração genética e cultural dos povos europeus, como os celtas e os lusitanos.
Embora a convivência com os mouros do norte da África e com os judeus, os escravos africanos trazidos ao Brasil pertencem a uma diversidade de outras etnias e nações. A maior parte era originária da Angola, do Congo, de Moçambique. Em alguns lugares, porém, predominam os africanos da Nigéria e de Dahomey. Então, quais as principais características da cultura podemos destacar? Como observado anteriormente, relatado anteriormente, há uma infinidade de significados que se desdobram sobre a cultura. A cultura é pode ser de mecanismo adaptativo. Significa que os indivíduos são capazes de mudar seus hábitos para se adaptar ao meio onde vivem, ou que produzir manifestações e mudanças culturais. Mecanismo cumulativo. As gerações mais antigas transmitem esse conjunto de conhecimento às gerações mais seguintes, criando uma continuidade dos costumes naquele grupo. Nessa transmissão, a cultura perde alguns elementos, mas incorpora tantos outros aspectos, sendo transformada. Então, a cultura se transforma, não é a mesma de ontem, não será a mesma de hoje, amanhã será uma cultura diferente, mas que carrega as heranças dos seus antepassados. Essa transformação permanente está presente na cultura. Ela é estética, ela não é apenas estética. Ela é influenciada pelos novos hábitos e maneiras de pensar que surgem com o desenvolvimento do próprio ser humano, dentro das suas estruturas sociais. Enquanto vivência de cultura, o ser humano produz as suas manifestações. A música de um determinado povo, sua alimentação, as obras de arte, como pinturas e culturas, suas moradias típicas e festas, são exemplos desta produção que se transforma com o passar do tempo. Existem inúmeras considerações sobre tipos de cultura. Ela não é única, ela tem vários ramos, e cada ramo deste tem uma significação peculiar para cada indivíduo. O fato da cultura estar presente em tantas áreas do conhecimento a torna muito ampla. É por isso que, para estudá-la de uma maneira mais profunda, é importante subdividi-la por tipos. Por isso, se faz importante fazer uma rápida reflexão sobre os tipos de cultura. A cultura organizacional, que é o conjunto de valores praticados por uma empresa ou uma organização. Ela define quais são os comportamentos aceitáveis e compatíveis com a missão e o propósito daquele negócio que ela rege. Também é chamada de cultura corporativa. Existe a cultura popular, talvez a mais conhecida, ou talvez a cultura que nos remete quando a gente fala em cultura. Talvez a cultura que nos remete ao ideal de cultura construído empiricamente por nós quando falamos em cultura. Então, a cultura popular nasce espontaneamente a partir do povo. São manifestações que refletem a identidade cultural e os valores de uma determinada comunidade. Outro tipo de cultura, quando mencionamos cultura, pode ser a cultura erudita. Diferente da cultura popular, a cultura erudita é baseada em estudos, análises críticas e elaboração técnicas apuradas. Devido às suas características, tem maior aceitação entre as elites sociais e econômicas, bem como entre os intelectuais. Uma outra cultura
muito presente, muito forte na definição de cultura é a cultura de massa. Trata-se de um termo muito usado pelos filósofos da escola de Frankfurt, que defende as manifestações criadas com objetivo previamente comercial, gerando produtos de consumo que atendem aos interesses da indústria cultural. Segundo esses filósofos, a cultura de massa tem o efeito de adormecer a consciência da maioria da população, a massa, dificultando a formação crítica, promovendo alienação material. Estuda as relações entre a cultura de um povo e o objeto que ela produz. Envolve conhecimentos na área da arqueologia, antropologia, da história da arte, da arquitetura, da literatura, da museologia, entre tantas outras. Essa cultura é muito importante para a prevenção do patrimônio histórico-social. Envolve todas as produções culturais que têm como resultados objetos físicos. São exemplos de elementos da cultura material as construções, as obras de arte, pintura, escultura e vestuário de um povo. Os utensílios utilizados por estes povos, suas cidades, seus meios de transporte. Partimos para a cultura imaterial, então, onde estão contidas o sentido das práticas corporais de lutas, objetivo central dos nossos estudos. Cultura imaterial trata de todos os elementos que não têm um resultado material, que não é físico, como, por exemplo, podemos citar as tradições, olha lá a palavrinha tradições, as festas populares, os saberes e os valores partilhados por um grupo social, sua música e dança, as comidas, lendas e até mesmo o jeito de ser de uma população. Nesta vertente, a cultura também está contida no objeto de estudo deste componente curricular, as práticas corporais de lutas e suas manifestações. A atividade de hoje. O que vamos fazer nesta aula? O que faremos? Analisar os aspectos culturais e históricos das 4 lutas que estamos sendo estudadas. De que forma faremos isso? Divididos em 4 grupos. Cada grupo irá realizar a leitura de um texto referente à luta escolhida. Para quê? Para responder às questões norteadoras para a socialização dos conhecimentos sobre os aspectos culturais e históricos relacionados a estas manifestações de práticas corporais de luta. Então, tudo que a gente viu até agora sobre cultura, a gente vai aplicar nas práticas corporais de luta. A gente vai procurar onde estão retratados esses aspectos culturais dentro das 4 lutas em quais iremos nos aprofundar. Qual o caminho que a gente vai usar para esse aprofundamento? Lembra da investigação científica? Vamos partir da literatura. Cada grupo irá dispor de um texto, e nesse texto você terão umas perguntas a responder. São 4 perguntinhas norteadoras. Quais são elas? O que você vai procurar dentro desses textos? Em que contexto histórico e cultural a luta foi criada? Que sentidos tinha e que sentidos tem hoje? Quais são os significados dos gestos no início de cada luta? Que gestos são esses? As saudações, inicial e final. O que caracteriza a luta estudada e qual sua origem cultural? Partindo das questões norteadoras, farei uma síntese das 4 lutas nas quais estamos puxando a sua raiz cultural, a sua origem, o seu significado, os seus históricos. Dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi, todas do estado do Mato Grosso. O Uca-Uca é uma das modalidades disputadas nos Jogos dos Povos Indígenas, criados em 1996.
O uka-uka se inicia com os atletas ajoelhados. Começa quando o dono da luta caminha até o centro da arena de luta e chama os adversários pelo nome. Os lutadores se ajoelham girando em círculo horário frente ao oponente, até se entreolharem e se agarrarem, tentando levantar o adversário e derrubá-lo ao chão, ou tocar a parte posterior do seu joelho, ou derrubá-lo de costa ao chão. Quem submeter o seu adversário dentro dessas regras será o campeão. O uka-uka faz parte da tradição cultural dos índios Bacairi. Como ritual de luta, o uka-uka é praticado durante o Quarupi, festa onde se choram os mortos. Possui um simbologismo competitivo, onde a força e a virilidade dos jovens é testada. A arte marcial está inserida num amplo contexto de competições realizadas em virtude do Quarupi, que é a festa em homenagem aos mortos. Após chorarem os mortos na noite anterior, o dia que sucede se dá a festividade com as lutas do Quarupi, de onde o uka-uka é a principal atração. Os primeiros raios do sol do dia seguinte, ao início do Quarupi, termina o momento de ressurreição simbólica e o choro e o canto cessam. Os visitantes anunciam suas chegadas com grito e iniciam as competições de uka-uka entre os campeões das tribos, seguida de lutas grupais para os jovens. Dando prosseguimento, uma síntese bem rápida sobre a capoeira. Ka significa mato, poeira rasteira. A capoeira faz parte da manifestação de várias etnias do povo africano. O que é peculiar da capoeira e parte das tradições de uma época, das tradições culturais de uma época, é que ela é um componente fundamental da capoeira. A música é um componente fundamental da capoeira, introduzida antigamente como forma de ludibriar os escravizadores. A música dita o ritmo e o estilo do jogo que é jogado durante a roda da capoeira. Existem diferentes tipos e ritmos para a capoeira, todos dados ao som do berimbau, o instrumento marcante desta manifestação corporal de movimento dentro das práticas corporais de luta. Traduzido como Caminho das Mãos Vazias, é a arte marcial surgida na ilha de Okinawa, no Japão, por meio das técnicas e preceitos filosóficos de Jin Funakoshi, que é considerado o pai do karatê moderno. Esta arte faz uso do ataque e defesa sem o uso de armas, e procura aperfeiçoar os aspectos físicos e mentais dos praticantes. Baseada na influência do Shintoísmo, do Zen Budismo e do Bushido, tem como filosofia os valores morais, espirituais e psicológicos que permeiam o respeito, o equilíbrio e a humildade. Em Okinawa, as lutas desarmadas foram desenvolvidas em segredo durante muito tempo, devido às influências fidalgas japonesas que conquistaram a ilha, proibindo os seus súditos de carregarem as armas. Esta proibição de andarem desarmados obrigou muitas pessoas a praticar formas de combate sem armas, em segredo. O karatê é uma palavra japonesa que significa mãos vazias. Faz uso de todas as partes do corpo para fins de autodefesa. O maior objetivo do karatê é a perfeição do caráter, através de um árduo treinamento e rigorosa disciplina da mente e do corpo. O karatê utiliza como armas as mãos, os braços, as pernas, os pés, enfim, qualquer parte do corpo. Além de ser um excelente meio de autodefesa, o karatê também é um meio ideal de exercício. Desenvolve a força, a velocidade, a coordenação motora, o condicionamento físico e é reconhecido também por seus valores terapêuticos. Segue para vocês a indicação de 4 textos para trabalharmos o conceito de cultura nesta aula. As tradições culturais
de cada povo deverão ser investigadas a partir dos 4 textos, mas nada impede de buscar fontes adicionais, o que é altamente recomendado, visando a investigação científica. Questões norteadoras para ler os textos, para compreender o que está contido neles. Essas questões norteadoras servirão de base para a nossa socialização na aula presencial. Em que contexto histórico e cultural essa luta foi criada? Que sentidos tinha e que sentidos tem hoje? Quais são os significados do gesto no início de cada luta? Então, observe a saudação inicial, os ritos finais, tudo que está envolvido na prática desta luta em específica que seu grupo está estudando e futuramente partilhará com o grupo maior, com todos nós. O que caracteriza essa luta estudada? Qual a sua origem cultural? Que traços carrega? Que simbologia tem no seu íntimo? Finalizando a nossa aula, segue algumas orientações de estudo para aprofundamento nas aulas futuras. Faça pesquisa, procure aprofundamentos em relação à luta que seu grupo escolheu trabalhar. Se necessário, retome os vídeos sugeridos nas aulas anteriores. Busque novas fontes de pesquisas, fontes confiáveis. Mantenha contato com seu grupo. Lembre-se, esse itinerário é de base num trabalho em equipe. Procure a professora para tirar dúvidas e receber orientações para o bom andamento do trabalho. Então, um trabalho baseado no trabalho em equipe grupal, onde cada um deve desenvolver as suas atribuições para que o trabalho seja frutífero. Segue as referências utilizadas na elaboração desta aula. Vale um olhar mais apurado em relação a elas. Se tiver curiosidade, é só procurar pelos títulos na web, onde estão disponíveis a maioria destes. Na próxima aula, daremos continuidade com a atividade número 2 deste componente curricular: práticas corporais de lutas e heranças culturais. Tchau, tchau e até a próxima aula.